Tem bastante gente e vamos começar a falar sobre forno, tá? Hoje, o forno, gente, ele é uma das coisas mais importantes da confeitaria, tá? E você vai falar, não diga, né? Porque tem que assar o bolo. Isso aí é óbvio, tá? Mas é o seguinte, você pode ter... Ei, Michele! Tudo bem, gata? Hein, ó. Você pode ter uma receita maravilhosa, tá? Executar aquela receita perfeitamente. Mas se seu forno estiver desregulado ou descalibrado, né, que é o termo técnico, você pode perder a receita e o bolo ficar uma meleca e não gostar. Você não gostar e o cliente também não, tá? Então assim, ó, a maioria dos problemas... Ei, Detinha! Bem-vinda! A maioria dos problemas com bolo que as pessoas me ligam, Fernanda, eu fiz a sua receita, não deu certo, deu assim, ficou assado, não ficou igual o seu. A maioria estão relacionados ao forno, tá? O tempo de forno, ele pode variar de acordo com a vazão do gás. Isso aí, claro, eu tô falando para você de um forno a gás. E hoje também a gente vai falar sobre o forno elétrico ou forno a gás, porque muita gente aí pensa em investir, quer investir em forno, mas não sabem... Ei, Dri! Não sabem em qual forno investir, tá? Gente, segura aí só um pouquinho. Só um pouquinho. Oi. Melhorou, né? Tava muito escuro aqui, não tava enxergando nada. Ó. Deixa eu colocar o microfone aqui, senão vocês não vão... Meu pai amado. Pronto, gente. Ei, Jana, tudo bem? Vamos ver se hoje eu consigo salvar essa live, né, gente? Salvar e botar lá no YouTube para vocês assistirem quando vocês quiserem. Fernanda, olha só. Eu vou fazer essa live ou esse live, gente. Me fala aí, tá? Me fala aí. O que que é? Se é a live ou o live, Jana? Você que é inteligente. Você que é desse mundo. Ó, muitas pessoas me enviaram perguntas durante esses dias que eu falei que ia fazer essa live, né? E eu fiz um apanhado dessas perguntas aqui. E eu vou falar para vocês, vou respondendo conforme eu vou passando aqui por essa live, por essa aula. E se vocês tiverem alguma pergunta depois, aí vocês podem fazer que a gente se fala aí no final, tá? Então, primeira coisa, Fernanda, aí, Jana, então tá bom, então se você falou, não interessa. Interessa é que a gente tá aqui, vocês vão aprender um bocado de coisa legal. Gente, ó, antes de começar, eu tô aqui, que eu tô me explodindo de vontade de contar um negócio pra vocês. Mas é assim, uma dica bombástica que graças a uma aluna minha lá do Paraná, que nós descobrimos isso, gente. Ela passou a semana inteira chorando. Nem eu, nem ela conseguia dormir por causa do forno dela. E a gente descobriu uma coisa muito legal e eu vou falar no final, claro, obviamente, né? Então tá, ó. Fernanda, olha lá. Pri, socorro, hein, minha filha? Esse forno é elétrico? Já já a gente fala sobre isso, tá? Ó, como que eu sei que meu forno está desregulado ou descalibrado, que é a mesma coisa, né? Um forno desregulado, gente, seja ele para uma temperatura menor, né? Ou seja, para fraco, ou aquele forno que tá lento, né? Que não aquece, que demora. Um forno mais fraco ou um forno desregulado para uma temperatura maior do que indicada naquele botãozinho lá que a gente coloca, pode resultar num bolo solado, seco ou dourado embaixo,
e branquelo e melequento em cima. Eu tenho algumas alunas que reclamavam, Fê, essa aluna falava, ó, meu bolo tá dourado, quase queimando embaixo e em cima está melequento, tá melado. Por que que todas as suas receitas que eu faço fica assim? E nisso, claro, obviamente que eu fiquei desesperada, né? Ele pode, um forno desregulado, já falo com você, Priscila, um forno desregulado, ele pode assar mais de um lado que do outro, né? Isso quer dizer que a vazão do gás tá mais para um lado do que para um outro. E se estiver acontecendo essas situações com você, vai ser necessário você chamar um técnico para fazer a manutenção nesse forno. Ele vai fazer a limpeza dos bicos e tudo mais. Ah, mas aonde eu acho isso? Gente, técnico que mexe com gás, com fogão, com, né, essas lojas de manutenção sempre tem, tá? Então é claro que a gente está falando aí de um forno a gás, né? Que é mais fácil e mais comum de acontecer, beleza? Fernanda, ainda sobre o bolo embatumado, que me perguntaram muito. Oi, Salete. Ei, olha, amor meu tá me vendo, ó. Ó, outra dúvida também sobre bolo solado que tem a ver com forno é o seguinte: se vocês não pré-aquecerem o forno, a temperatura pedida na receita, por pelo menos 10 minutos a 15, dependendo do seu forno, ele vai ficar, o crescimento dele vai ficar prejudicado e a cocção também, tá? Então, se seu bolo estiver ficando embatumado, solado, sei lá como vocês querem chamar, isso também pode estar relacionado. Então, presta atenção aí, porque sempre tem que pré-aquecer o forno, ok? 10, 15 minutos. Recebi outra pergunta também, que é uma dúvida rotineira, que muitas pessoas têm. Para umas falam, ai, não acredito que ela tenha essa dúvida, mas tem sim, isso é muito comum, e isso acontece com boleiras profissionais, tá? Como eu, por exemplo, às vezes eu faço isso. Se você abrir o forno antes de pelo menos 20 minutos que seu bolo estiver assando, o seu bolo vai abaixar e vai solar, ok? Se você abrir seu forno, tirar seu bolo antes dele estar completamente assado, também vai ficar solado. Então, muita calma nessa hora, tá? Espera o seu bolo assar. É importante a gente conhecer o forno, e como nós vamos conhecer o nosso forno é uma das coisas que eu vou te ensinar aqui hoje, tá? Beijo pra Minas. Ana Paula, tudo bem? Ei, Ana Paula, só com furo no centro o seu bolo fica solado? Não pode. Ó, Márcia, Márcia Brás, eu vou falar sobre o forno elétrico e sobre o forno a gás mais pra frente, tá? Eu uso os dois e vou falar da diferença e das vantagens e das desvantagens dos dois. Outra pergunta que eu recebi, que é muito comum acontecer, tá? Ei, Silene, tudo bem? Ó, quando eu coloco, olha aqui o que essa pessoa me mandou. Quando eu coloco dois bolos, sempre um derrama e o outro não. Gente, eu tô lendo isso aqui porque são muitas perguntas, tá? Então, direto vocês vão me ver olhando aqui pra baixo. Ó, a primeira coisa a ser observada é: você está colocando a massa até 60% da capacidade da sua forma? Se estiver, ok. Se estiver ultrapassando esse 60%, que é um limite de segurança, diminui um pouquinho a massa, tá? Porque é segurança, gente. Bolo a gente tem que trabalhar com segurança para não errar, tá? Segundo, se um bolo está assando e o outro está derramando, quer dizer que seu forno está totalmente desregulado, ou seja, a chama está
mais para esse lado e aqui tá praticamente 100. Por quê? Aqui vai crescer e vai assar e desse lado que não tá assando, vai ficar crescendo, 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 crescendo e ele não vai compactar, não vai assar, entendeu? Então, você precisa urgente de um técnico, não tem outra solução. O técnico consegue aí com uma limpeza, desentupir os bicos, né, onde sai o gás, ele consegue arrumar tudo isso de uma forma super tranquila. É normal acontecer isso em forno a gás? É super normal, tá? E assim, a gente consegue contornar essa situação. Eu tenho um forno a gás em que eu uso, em que eu coloco 4 formas neles e um lado assa antes que o outro. Só que isso não atrapalha assar os meus bolos, porque eu tiro um, já tá quase pronto, o outro eu só deixo um pouquinho pra dourar, tá? Então, assim, é normal acontecer? E a gente consegue contornar, ok? A não ser que esteja muito, que essa diferença seja muito grande, como tá acontecendo com essa pessoa aqui, tá? Outra pergunta, ó. O meu forno baixo, ou seja, 160 graus, ela colocou aqui, ainda está alto. O que fazer, tá? Se estiver alto a ponto de queimar o seu bolo e não assar por dentro, diminua a temperatura e a potência se você estiver falando de um forno elétrico. Porque geralmente os fornos elétricos, eles vêm com 2 resistências, né? Em cima e embaixo. Então, se tiver acontecendo isso, diminua uma, tá? Que isso pode estar contribuindo para que seu bolo queime por fora e não asse por dentro. Se você puder ainda testar, mesmo que seja o elétrico ou a gás, suba um pouquinho a grade, tá? E tente assar ele assim. Porque geralmente os queimadores ficam embaixo, certo? Então a tendência é esquentar demais e derramar o seu bolo se tiver totalmente desregulado e descalibrado isso aí. Oi, Lenine, meu amigo, gente, melhor advogado do universo, Lenine Alencar. Beijo. Ó, fiz seu bolo de fubá com requeijão, ficou uma delícia. O de milho ficou top e o de paçoca também. Ai, obrigada, Ana Paula. Obrigada. Olha só. Ô, Detinha, olha só, eu já ia falar sobre essa pergunta, ó. Fer, pode usar o dourador depois que atingiu o tempo, tipo 25 a 30 minutos? Detinha, se você estiver falando do grill, eu não gosto de usar grill, tá? Porque ele resseca muito a massa. Então eu prefiro assar o meu bolo sem grill e sem turbina. E já eu vou falar sobre essa turbina, tá? Oi, Renata, tudo bem? Ah, Renata, hoje não tem receita. Hoje a gente só tá falando sobre forno, tá bom? Fica aí que se você tiver alguma dúvida sobre forno, depois você pode tirar, tá? Ó, uma dica super legal para você saber se seu forno está ou não desregulado. Gente, essa daqui é sensacional, tá? Muito boa mesmo, muito top. Ainda não é a top das tops, tá? Ei, Silene, bolo de café, obrigada, viu? Ó, como que eu faço para testar se o meu forno está descalibrado? Ou seja, eu coloco 180 graus, mas ele não esquenta. Ou então, eu tô colocando 180 graus e meu bolo tá queimando rápido. Oi, Cris, tudo bem? Espera lá, Priscila, vamos falar sobre isso. Eu tenho uma pergunta aqui e presta atenção nisso aqui, que a gente vai resolver isso agora, tá? Você me falou que o seu forno é a gás e que o mínimo que tem é de 200 graus, né? O marcador. Uma pergunta que eu quero te fazer, ele é forno doméstico ou é profissional? Ei, Aurélia,
Aurélia, eu acredito que em agosto eu tô trabalhando aí pra gente abrir uma turma em agosto, tá? É que eu tô me dedicando muito às minhas alunas por enquanto e aí eu não tive tempo de preparar o material pra gente abrir outro curso, tá bom? Eu vendo, Ana Paula, eu vendo bolo. Eu não só dou aula não, eu vendo bolo também. Gilciane, esse 200 graus, olha lá, Priscila doméstico, Gilciane, seu forno é doméstico também, não é... Oi, Juliana, não é profissional, né? Então vamos lá, ó. Como que eu faço para saber se o meu forno está marcando a temperatura certa? Como que você vai fazer? Primeiro de tudo, nós vamos usar um ingrediente que é o açúcar, tá? O açúcar, ele derrete e fica translúcido na temperatura de 186 graus, tá? Obrigada, Lenine. Vamos pescar, hein? Ai, gente, desculpa. Ó. Então, o açúcar, ele derrete, né? Ele fica translúcido, transparente, a temperatura de 186 graus, ok? Então, o que acontece? Só que os nossos fornos geralmente não têm 186 graus, tem 180, 190, enfim. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, pré-aquecer o nosso forno a 180 graus, pré-aquece durante 10 minutos, ok? Você vai pegar um refratário, uma forma, vai forrar com papel alumínio, tá? Porque depois vai ser mais fácil de limpar. Vai colocar uma colher de açúcar, açúcar cristal, açúcar refinado, açúcar que você quiser. Açúcar, tá? E vai colocar uma colher lá, vai colocar no seu forno pré-aquecido, ok? E vai contar lá, cronometrar 15 minutos. Passou isso a 180 graus no seu forno, tá? Passou 15 minutos, o que aconteceu com esse açúcar? Nós temos algumas hipóteses. Por exemplo, não derreteu, né? E tá lá, tá sólido ainda, não aconteceu nada. Beleza. Então, se tá a 180, nós vamos aumentar 10 graus. Vamos aumentar para 190 graus, quase chegando ali no 200, porque não é todo forno que tem 200 graus, certo? 190 graus marcando, certo? Beleza. E vamos contar aí mais 15 minutos. Aí, minha filha, você senta na frente desse forno. Quem aí adora sentar na frente do forno? Gente, eu acho que eu tenho um problema, porque eu coloco as coisas na frente do forno. Eu, antigamente, eu até pegava banquinho para ficar na frente do forno, olhando minhas coisas assando. Vai vendo. Então, você senta na frente do forno, cronometra 15 minutos e fica olhando se esse açúcar vai derreter. Se ele derreter, nesse período deu 15 minutos, derreteu, ficou translúcido, ou seja, transparente, seu forno tá ok. Por quê? Porque tá lá 190 graus, uma temperatura que a gente arredondou, e seu açúcar derreteu. Então, uma diferença aí de 4 graus não vai, né, não vai fazer diferença no resultado do seu bolo, ok? Então lá, se derrete, seu açúcar derrete a 186 graus e seu forno tá marcando 190 graus e ele derreteu em 15 minutos, ótimo, ok? Ótimo, então seu forno tá certo. Agora vamos para uma situação pior. Vamos supor que você tenha colocado lá em 190 graus e ele não derreteu. Você vai aumentar para 200 graus. 200 graus não derreteu. Aí vai aumentando, aumenta para 210 graus. Gente, ó, presta muita atenção, porque isso aqui é uma dica e tanto, tá? 210 graus não derreteu. 220 graus derreteu. Beleza, derreteu, tá tudo bonitinho. Gente, isso quer dizer o quê? Isso aí sempre respeitando o tempo, gente, de 15 minutos, ok? Então, o que acontece? 220 graus derreteu. Então, quer dizer, o seu forno tá marcando 220 graus
e só derreteu o açúcar quando você colocou a 220 graus. O açúcar, ele derrete a 186 graus, né? 190 graus. Então, quer dizer, se você pegar 190 menos 220, vai dar essa diferença em graus, entendeu? Então, o que que acontece? Se o seu forno, aí tá te mostrando que seu forno tá mais frio do que deveria, ou seja, a vazão de gás está menor do que deveria. Isso pode estar entupido, isso pode ser o seu registro que está velho, isso pode ser a qualidade do seu gás, isso tem uma série de fatores, entendeu? Então, o que você sabe daí por diante, gente? Que se a receita está pedindo 180 graus, você não vai colocar o seu forno a 180 graus. Você já vai ligar a 220 graus, porque você sabe que aquela temperatura ali derreteu o seu açúcar, entendeu? Então, olha só como que você conhece o seu forno. E a mesma coisa serve. Se você colocar o seu forno a 180 graus para aquecer, pegar a sua colher de açúcar, colocar lá, deixar 15 minutos e esse açúcar derreter, tá? Derreter e ficar caramelizado, o que isso quer dizer? Que seu forno está muito mais quente do que deveria. Ou seja, meninas aí, ó, do forno que está muito quente, que coloca 160 graus e está quente. Então, o que acontece? Seu forno está muito mais quente do que deveria. Então, logicamente, só um técnico para fazer essa regulagem, para limpar, para calibrar esse forno aí, tá? Mas o que você já sabe é que você vai poder assar um bolo a menos a 160 graus, 150 graus, se seu forno, né, tiver essa temperatura. Então, em vez de colocar no 180, porque seu forno vai estar mais alto. Gente, vocês estão me entendendo? Quer que eu repita? Por favor, fala agora ou cale-se para sempre. Ó, Juliana, forno elétrico é a mesma coisa, tá? Você tem que ir fazendo esses testes. Agora, o que acontece? O forno elétrico, ele é muito mais potente do que o a gás. Isso aí a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Eu aqueço meu forno a 300 e quando coloco o bolo, baixo para 180. Tá errado? Ana Paula, não tá errado, tá? Só que o que acontece? Até porque quando você abre o forno, ele perde muito rápido a temperatura. Quando você abre o forno para colocar as formas, tá? Não tem problema. O único problema disso aí, porque depende do tempo que você aquece o seu forno. Se você deixar ele aquecendo 15, 20 minutos, for um forno elétrico, ele vai estar estralando de quente e não vai dar muito certo, seu bolo não vai crescer conforme ele deveria, entendeu? Vai atrapalhar aí no crescimento do seu bolo. Agora, se você for uma pessoa que lembra, que não esquece jamais de baixar a temperatura, ou então que exatamente depois de 10 minutos que ele está a 300 graus, você vai colocar esse bolo no forno, não vai acontecer nada durante esse período que vai atrasar você colocar ele dentro do forno, pode aquecer ele tranquilamente, tá? A 300 graus. Às vezes eu esqueço de ligar ele antes, porque eu estou fazendo uma coisa ou outra, eu vou e já coloco no máximo para pré-aquecer. E depois eu baixo, se acontece alguma coisa, eu já baixo o forno para não correr o risco, ok? Veri, meu forno é a gás e assim, meus bolos e pães em 160 graus, e asso meus bolos e pães a 160 graus, pois ainda assim assa muito mais rápido por fora. Ó, Veri, de repente você tem que trocar o seu registro, às vezes está demais para o seu forno, tá? Você pode até diminuir a vazão desse gás para poder diminuir a potência do seu forno, tá? Oi, Aparecida, isso aí é forno a gás, né? Que você tá falando? Que embaixo tem os queimadores, né? Ó, gente, então
aprendendo a conhecer o forno, eu ensinei vocês, hein? Para saber se ele tá calibrado ou não e quantos graus ele está. Mesmo que ele esteja marcando 180, se ele estiver desregulado, você vai saber. Se você tem que assar o bolo acima de 180 ou abaixo, porque você vai saber, é conta, gente. Você vai poder fazer essa conta para saber se ele tá ok, tá? E a quantos graus você tem que assar o seu bolo antes de chamar o seu técnico. O importante é não deixar de fazer bolo, não deixar de faturar, tá? Ó, outra pergunta que me falaram aqui, que me fizeram. Fernanda, olá, Edi, tem que pré-aquecer o forno elétrico também ou não precisa? É uma regra ter que pré-aquecer? Edi, é lei, tem que pré-aquecer. Quem não pré-aquece, minha filha, é rara, não pode. Tem que pré-aquecer, pode pré-aquecer aí durante uns 10 a 15 minutos, porque senão o seu bolo pode solar, tá? Ele atrapalha no crescimento da massa. Ok? Porque ele fica muito tempo dentro do forno e aquilo fica borbulhando, pode até derramar o seu bolo, tá? Se ele não tiver pré-aquecido. Pode grudar no fundo da forma, se seu forno não tiver pré-aquecido. Vamos lá. 4 bolos assando, aumenta a temperatura? Não, você vai usar, Tereza, a temperatura que está indicada na receita, tá? Independente da quantidade de bolos que estiver assando no seu forno. Oi, Lu, tudo bem? Ai, olha só, essa era outra pergunta que me fizeram também, ó. Fê, quando você tem 2 grades. Lu, você quis dizer o seguinte: quando eu tenho 2 grades, eu posso assar bolo em cima e embaixo para aproveitar o forno? Se essa for a sua pergunta, eu já vou me adiantar aqui e vou falar o seguinte, ó. Eu conheço boleiras, confeiteiras, né, com bolo confeitado e tal, que assam seus pandeló em 2 grades e revezam lá. Só que os bolos caseiros, gente, os bolos caseiros, eles têm que estar perfeitos, porque a maioria dos bolos caseiros a gente não assa, a gente não cobre, não confeita como a gente faz na confeitaria, né? Que a gente esconde tudo, recheia, prensa. Se o trem ficou meio torto, a gente dá um jeito. Nos bolos caseiros não é assim. Ele tem que estar perfeito. O que é estar perfeito? Macio por dentro, assado por dentro, dourado por fora, dourado embaixo, dourado em cima, tudo bonitinho. Então, se você usar 2 grades, você vai ter que fazer um rodízio, é inevitável, porque a parte de baixo vai assar primeiro e aí depois a parte de cima assou em cima e depois você vai ter que virar aquele trem para baixo. Isso aí, gente, ó, quanto menos você abrir seu forno, melhor, tá? Pro bolo assar bem legal mesmo, ele tem que circular. Então, é ideal que ele esteja, o ar quente, né, tem que circular. Então, o ideal é que ele esteja, inclusive, no centro do forno, tá? Outra pergunta que me fizeram aqui. Fernanda, qual a posição da forma para assar bolos? Ou seja, eu devo colocar na grade de cima, na grade de baixo? Como que eu faço? Ó, o ideal é a grade, presta atenção. Gente, vocês estão me escutando? Tá todo mundo me escutando? A Evelyn falou que o áudio dela está travando. Tá. Oi, Kate, tudo bem? Ei, Carol, tô te vendo, hein, Carol? Você quer aprender a fazer bolo mesmo, hein? Ó, então tá. Então vamos voltar lá. Qual a posição correta para assar bolos? A grade, Fernanda, onde fica? Se eu coloco embaixo, eu coloco na grade lá de cima. Gente, o ideal é que a grade esteja um pouco abaixo do meio do forno, da metade do forno. Por quê? Porque aí a sua forma, o seu bolo, ó,
vai ficar no centro do forno, tá? O ideal é que isso aconteça. Um forno reguladinho, bonitinho, vai assar o seu bolo uniformemente. Nem muito embaixo encostado e nem muito em cima a grade, tá? Eu estou falando da grade. A pergunta anterior eu respondi toda, né, gente? Que eu não aconselho a assar os bolos caseiros em 2 grades ao mesmo tempo, em cima e embaixo. Aurélia, eu acho que é a sua internet que tá travando. Ai, que pena. Eu vou ver se hoje eu consigo gravar, salvar e colocar no YouTube depois, tá? Então, cadê? Que mais? Ah, sim. A Detinha já tinha me perguntado se pode usar a função grill. Eu não aconselho. Ah, olha aqui, ó. Muita gente me perguntando: Fernanda, meu bolo de chocolate não cresce e fica seco. O que que eu faço? Ó, o bolo de chocolate por si só, ele tende a ser mais sequinho. Por quê? Isso vai depender da porcentagem do chocolate que você usa, ou seja, 33, 50, 70, cacau 100%, e também da quantidade, tá? Só que outro fator muito importante, gente, é o forno. Se o seu forno estiver estralando de quente, muito quente, o bolo de chocolate vai assar muito rápido, ele não vai crescer conforme ele deveria e ele vai ficar sequinho, tá? Então, forninho mais baixo, mais ameno. Se você, olha só o que eu faço quando eu vou assar bolo de chocolate, hein? Por exemplo, eu tô assando lá um bolo qualquer, de cenoura, e tiro esse bolo do forno e já vou bater outra massa, já tô batendo lá, já tá no meu liquidificador uma massa de chocolate. Gente, sabe o que eu faço? Eu desligo o forno, porque ele vai estar fechado, ele não vai perder tanta temperatura, tá? E quando eu for colocar, quando eu estiver quase colocando a massa nas formas, é que eu ligo ele de novo na temperatura correta. Porque o bolo de chocolate, em especial, ele precisa de tempo para crescer, tá? Porque senão, de duas uma. Ou ele vai ficar baixo e seco, ou ele vai crescer, mas vai ficar abaulado, assim. Então, não fica muito legal, não fica muito bonito, tá? Ei, Carol! Carol, essa é a minha receita, Carol, dos caseirinhos? Porque se for, ó, o bolo de cenoura, ele fica solado. Os três principais motivos do bolo de cenoura solar é quantidade de cenoura, porque geralmente nas receitas a gente fala assim, 3 cenouras médias, 2 cenouras médias. Mas o que é média para você, né? O que é média? Por isso que nas minhas receitas eu gosto de pesar tudo e falo tudo por peso. Olha, tantos gramas de cenoura ralada. Tem pessoas que cortam, que batem no liquidificador e que dá certo também, mas eu prefiro, eu já fiz um teste com a minha receita e eu prefiro o resultado do bolo de cenoura que eu faço com cenoura ralada, batida no liquidificador, com açúcar, com óleo e com os ovos, tá? E derreter, se você for bater a sua massa dessa forma, Carol, derrete, bate bastante para poder derreter bastante o açúcar, tá? E cuidado aí com o forno para não estar muito baixo e nem muito alto, tá? Seu forno na hora de assar, ok? Oi, Samanta, fiz o de cenoura hoje, levou 45 minutos no forno elétrico. A que temperatura, Samanta? E qual o tamanho da sua forma? Qual o tamanho da forma que você usou? Depende do tamanho da forma que você usa, tá? Isso aí vai alterar um pouquinho o tempo de forno e não a temperatura, como tinham me perguntado lá atrás. Ok? Carol, relaxa bem, não existe forno ruim, você vai saber daqui a pouquinho, não sai daí não. Ó, oi Rosa, tudo bem? Obrigada Rosa, que bom que você fez o bolo de milho e deu certo. Aquele bolo é o bolo que eu mais vendo, tá? Eu sempre falo.
Samanta, tá demorando demais. Demorando demais. 18 por 19 por 7, é isso? Oi, Renata. Renata, eu não vendo e-book. Eu só tenho um curso online e atualmente as minhas turmas estão fechadas, mas em agosto eu pretendo abrir outra, tá? Ó, então vamos lá para outra pergunta. Fernanda, quer começar a fazer bolo? Qual é o tamanho de forno ideal para fazer e vender bolos caseiros? Olha só, não existe tamanho ideal para você que está começando, tá? O ideal é você começar com o forno que você tem e depois ir aumentando a sua demanda, tá bom? Por quê? Gente, eu comecei com um forno elétrico com capacidade só para 2 formas de 19, tá? E 3 formas, sendo 2 de 19 e uma de 18, tá bom? Então, assim, eu assava 30, 40 bolos com esse forninho elétrico, até eu comprar um outro a gás que cabe, né, que tem uma capacidade para 4 formas de 19. É isso aí. Aqui em casa, a minha produção, gente, de 30, 40, numa sexta-feira, uns 50 bolos por dia, é apenas em 2 fornos. E no máximo, e assando no máximo 7 bolos por vez, tá? Então, a gente não precisa de um forno industrial. Mas, Fernanda, qual que é a diferença? Por que você não indica um forno industrial? Eu preferi não usar, porque como vocês já sabem, eu faço esses bolos na minha casa. É uma coisa que eu optei por fazer, tá? Em casa, não quero ampliar meu negócio, não quero abrir loja. A minha intenção é trabalhar aqui perto dos meus filhos. E um forno industrial, eu tive até a oportunidade que uma amiga muito querida, que é a irmã da Odete, né, Detinha, me emprestou um forno industrial que ela tinha, a Bartira. E assim, gente, ele é muito perigoso. Eu teria que construir um espaço, né, só para usar esse forno. E assim, é um forno enorme. E eu pensei, se eu tiver que assar só 4 bolos nesse forno, eu acho que vai gastar muito gás, porque eu vou ter que esquentar esse forno enorme, né? Eu ainda não tinha comprado meu forno de 4 bocas, que cabe 4 formas. Falei, não vai dar certo. E é muito perigoso para eu deixar esse forno aqui e minhas crianças virem e acontecer um acidente, tá? E caro, né? Então, por isso que eu não optei por forno industrial, tá? Eu adoro os meus fornos, eu vou falar para vocês já sobre... Eu uso forno a gás e forno elétrico e vou falar já para vocês sobre a capacidade, sobre a dimensão deles, quais bolos ficam melhores em um, em outros, porque tem diferença sim, tá, gente? Ó, tiveram algumas perguntas aqui, eu vou dar uma voltadinha antes de continuar sobre os fornos, tá? Ó, momentos do meu dia. Oi, boa noite. Boa noite. Se quiser bater várias massas e deixar a massa reservada sem o fermento enquanto bato as outras, dá certo ou não? Dá sim. Dá sim, é só você não colocar o fermento. Eu particularmente não gosto nem de misturar farinha se for demorar muito. Então, por exemplo, eu escolho se eu tenho que assar das minhas receitas lá, muitas não vão saber o que eu tô falando, mas um bolo de banana com castanha, que eu tenho que salpicar a castanha, depois colocar a banana, e um bolo de chocolate que é mais rápido, o que eu faço primeiro? O bolo de banana com castanha e depois bato rapidão o de chocolate, tá? Porque o de banana demora mais, mas dá sim para você colocar o fermento só depois. E eu aconselho não colocar o fermento e deixar esperando, colocar na geladeira, ou usar aquele fermento que falam que só começa a agir no calor, né? Que é o Dr. Oetker, que eu já testei e não deu certo. Assim, eu não gostei do resultado, tá? Em deixar a massa esperando com o fermento, ok?
Não sei se eu te respondi. Ó, olha aqui, Lu Bolos e Artes. O mesmo tempo que assa no forno normal, ou seja, a gás, né? Assa também no forno elétrico. Quero dizer, os dois fornos passam mesmo tempo, assam no mesmo tempo. É isso, né, Lu? Ó, não. Os dois fornos têm tempo diferente para assar os bolos e temperatura também, tá? Já já eu falo com você sobre isso. Evelyn, diminui a cenoura e bate bastante até derreter o açúcar, tá? Ai, meu Deus, socorro! Ó, então vamos lá. Ana Paula, eu não vendo receita, tá bom? Só curso. E as turmas estão fechadas. Paula Bolos. Fernanda, o meu bolo de cenoura sempre abaixa um pouco depois que eu tiro do forno. Isso aí é muito importante você prestar atenção na quantidade da cenoura, tá? No açúcar, se você tá dissolvendo bem o açúcar, e na temperatura do forno, se ele tá saindo moreninho. Porque o bolo de cenoura não pode baixar, não abaixa, tá? Pelo menos a minha receita não. Oi, Ana Paula, são mais de 60 videoaulas. Eu já até, ixi, eu nem sei, eu já até perdi as contas. A primeira turma tinha mais de 60. Agora eu não sei quanto que tem, porque eu fui aumentando um monte de vídeo lá e vou aumentando direto, né, meninas? A maioria é videoaula, tá? Tudo videoaula. Ok? Então vamos lá, Fernanda. Qual forno é melhor para bolos? Forno elétrico ou o forno a gás? Gente, existem diversos posicionamentos sobre forno, tá? De boleiras que preferem forno a gás, forno elétrico, né? E aí o que acontece? Quem tem forno elétrico, as boleiras que preferem os fornos elétricos, preferem por quê? Porque eles são mais precisos na temperatura, né? Essas são as vantagens. Eles são mais precisos na temperatura, eles são mais estáveis, ou seja, não oscila, né, a temperatura, então isso vai evitar que seu bolo murche, que seu bolo sole, que ele queime nas laterais e não asse dentro. Ele é mais rápido e mais potente, ok? E assa assim, por ele não oscilar, ele assa o bolo de forma mais uniforme, tá? Só que aqui, gente, tem uma observação muito importante de forno elétrico. Quando eu comprei o meu, ganhei o meu, eu não tinha nem intenção de trabalhar com bolos. Não tinha nem começado, nem pensava nisso ainda, tá? Então, o que acontece? Esse meu forno, ele é um forno turbo, é da marca Fischer, tá? Eu vou passar para vocês a descrição dele. E o que acontece? Ele tem uma turbina, um ventilador dentro. Então, se vocês forem comprar um forno elétrico, não precisa ser com turbina. Pode ser sem turbina, porque a turbina ela faz com que o seu bolo asse primeiro um que está mais perto da turbina e depois o outro. E você tem que fazer aquele rodízio, tá? Então, assim, e ele assa mais rápido. E para bolo tem que ser uma coisa mais delicada, tá bom? Então, essa é uma observação sobre o forno elétrico. Gente, estão pedindo aqui para eu salvar a live. Pelo amor de Deus, meu sonho é salvar essa live em algum canto. Na primeira vez eu salvei, só que eu não consegui colocar nos stories. E na segunda vez, gente, eu coloquei nos stories, não acho ela no meu celular, não consegui salvar. Isso aqui tá treva, não tô conseguindo. Mas hoje vai, tá? E aí eu pretendo colocar lá no YouTube para vocês assistirem. Principalmente sobre conhecer o seu forno, tá? A temperatura lá. Vamos falar aqui rapidinho. Meu bolo de chocolate abaixa quando sai do forno. O que estou fazendo de errado? Zenaide Ribeiro. Essa receita é minha.
Ou é sua, Zenaide? Depois você me responde quando você puder, tá? Ei, Nova Iguaçu, Cristina, tudo bem? Vou tentar salvar, gente. Eu sou meio topeira nisso aqui, nesse Instagram. Ai, Jesus. Mas eu vou tentar salvar, sim, tá? Para mim é muito importante que vocês tenham acesso a esse material. Ó, então o meu forno elétrico, ele é um forno elétrico. Não estou fazendo propaganda, tá? Mas é um forno muito bom. Ai, Zenaide, eu vou ter que interromper, gente. Zenaide, presta atenção aqui em mim. Você está usando 215 gramas de farinha? Se você não tiver, você vai lá no YouTube. Olha lá, receita de bolo brigadeiro, lá em Fernanda Yamal. E muda aquela receita, coloca 215 gramas de farinha, tá? Lá tá 130. Eu alterei porque eu achei que ficou maior e eu consegui distribuir em 2 formas, ficou um tamanho bem legal, quem é do meu curso sabe, né? Fica um tamanho bem legal o bolo de chocolate. E eu achei que ficou bem gostoso também, tá? Então coloca lá 215 gramas e não 130 gramas, tá? Tem gente que prefere ele com 130 porque ele fica mais molhadinho. Mas com 215 também fica bem úmido, tá bom? E pode ir na geladeira, que o trem fica bom do mesmo jeito, tá? Ó, por que racha o bolo? Gente, pode ser temperatura alta demais a hora que você coloca no forno, tá? Isso aí faz com que rache o bolo. Mas isso, você fala rachar na parte de cima, né, o Vani? Ivani. Rachar na parte de cima, né? Ficar aquele rachadinho assim. Isso fica lindo, eu acho lindo quando a massa meio que rasga, né? Isso aí, Zenaide, faz e na próxima live você me fala, tá? Vai dar certinho. Ó, então o meu forno elétrico, gente, eu vou parar de ler um pouquinho os comentários aqui, senão eu não vou pra frente. O meu forno elétrico, ele é um forno elétrico Fisher, é uma marca muito boa, tá? Ele é turbo 2.4 NEW, N-E-W, ele é um forno de bancada, com capacidade para 48 litros, tá? Sempre tem que pré-aquecer o forno, gente, socorro. E aí, ó, as dimensões internas dele, que cabem 2 formas de 19 ou 2 de 19 e uma de 18, 2 de 19 com furo e uma de 19 de pull cake, que é aquelas ballerines. Quem é boleira aí sabe do que eu tô falando, tá? Então, a altura do meu forno é 28 centímetros, a largura é 39 centímetros e a profundidade é 45 centímetros, tá bom? Então, assim, é um Fisher Turbo 2.4. Gente, estão me ligando aqui. Todo mundo me escutando? Todo mundo me escutando aí? Ó, Ana, não conheço marca Best, tá? Não posso te falar nada sobre isso. Bastos Family Cake. Gente, aumenta um pouquinho. Que é esse demorar? Qual o tamanho da forma que você usa e quanto tempo, tá? Tá demorando aí. Beleza. Então, vamos lá, gente. As vantagens, então, é que ele é mais preciso, não altera, né, a temperatura, mais potente, mais rápido. Por isso, uma dica, gente, presta atenção, ó, presta atenção. Forno elétrico, ele é mais rápido, ele é mais potente, geralmente, tá? Eu tô falando a maioria, eu não tô falando de quem está com problemas com forno, porque da mesma forma que tem problemas com forno a gás, também tem problemas com forno elétrico, gente. Forno elétrico é resistência. Às vezes essa resistência tá para queimar ou não tá funcionando completamente. Isso aí tem que ver o técnico se estiver muito baixo, tá, gente? E no forno elétrico também dá para fazer aquele teste do açúcar, tá? Beleza? Então, tá bom. Então vamos lá.
Ok, então vamos lá, gente. A diferença entre os bolos assados nos dois fornos. Assim, gente, há diferença nos bolos assados nos dois fornos, tá? Eu, por exemplo, prefiro assar bolo de milho cremoso, de fubá cremoso, bolo salgado no elétrico, porque eu acho que o queijo que fica em cima, o milho ali fica mais douradinho, tá? Mas no forno a gás também fica bom. Isso aqui são perguntas que me enviaram, tá? Forma de 20 centímetros em torno de 40 minutos. O seu é novo. É normal 40 minutos? Você tá assando a 180? Bastos Family Cake. É bom você fazer aquele teste do açúcar que eu falei lá no começo da aula, tá? Se o forno elétrico estiver muito quente, o seu bolo vai dar aquela abaulada, tá, gente? Então você vai ter a impressão que ele vai ficar redondinho assim. Vamos lá, gente. Meu forno é a gás, às vezes ele está assado, mas não doura. Tem que aumentar a temperatura, Denise. De repente, sobe a grade do seu forno para que ele fique mais em contato com a parte de cima que estiver quente, tá? Para poder ver se ele doura. E assim, ó, faz o teste do açúcar que eu ensinei no começo da aula, tá bom? E o teste do açúcar. E tem uma outra dica que eu vou falar aqui. Evelyn, 40 minutos, forma de 20. Coloco a 200 graus. Meu forno é grande, de fogão de 5 bocas. Ellen, eu vou falar agorinha sobre isso, tá? Então, vamos lá, gente. Ô, gente, vocês não sabem a luta que é pra eu estar aqui com vocês, sabia? Porque, ó, meus filhos eu despachei para casa da minha irmã, né, do meu cunhado, que graças a Deus eles dão maior força. Tá lá os dois filhos. Eu passei hoje o dia inteiro escrevendo tudo isso aqui. E a noite todinha, minha filha, acordei pensando nas dicas para dar para vocês, tá? Mas tá aí, ó. Fer, você liga o dourador também? Não, nunca ligo o grill, gente. Não usa o grill não, porque é muito risco, gente, tá? Ó, e aí, gente, olha só. Eu tinha o forno elétrico, mas eu senti necessidade por causa da minha demanda. Ah, outra coisa, por que que eu escolhi um forno a gás? Porque eu usava o forno elétrico, gente, durante 6, 8 horas por dia, de terça a sexta, tá? Porque eu faço bolo de terça a sexta. Hoje eu tô fazendo menos por causa justamente das lives, das minhas turmas de curso, que antes eu não tinha, né? Então, assim, mas mesmo assim eu continuo fazendo, tá? E aí, o que acontecia, gente? Meu forno começou a derreter tudo por dentro, porque ficava muito tempo ligado. Então, se você estiver pensando em investir num forno elétrico, cuidado, sabe? Se você tiver só um forno que é esse elétrico, se você não tiver um a gás para te ajudar, eu investiria primeiro num forno a gás, tá? Porque se você trabalhar só com o seu forno elétrico, energia que você vai pagar todo mês, né? Que não tá barato. Lugares que tem queda de energia, gente, eu tô no interior de Rondônia, aqui acaba muita energia e eu já fiquei na mão, já tive que ligar para cliente, falar que não tinha como eu assar, já tive que sair com um monte de coisa pesada aqui para bater bolo, sabe assim, para colocar bolo para assar na casa da minha mãe, que tinha fogão a gás, porque aqui eu só tenho um cooktop e os fornos para fazer os bolos, tá? Então, se você tem todos esses problemas, e tem um forno a gás, beleza, compra aí um forno elétrico, porque é legal sim ter um forno elétrico, porque ele é mais rápido, na pressa, ele dá uma mão na roda e tem bolo que realmente fica melhor no forno elétrico, tá? Agora, se você não tiver nada, só tem um cooktop, não tem nem forno, aí você compra um a gás, tá? O meu a gás é um Brastemp, ele é top, super rápido. Ele cabe 4 formas de 19 centímetros
Ele é de 78 litros, tá? A referência dele é BOA84 AERNA, preto de embutir, tá? A parte interna dele é 61 por 57 por 58, tá? Então, você que tá começando agora, para saber se vai caber as suas formas aí de 19 centímetros, essa medida aí cabe tranquila, tá? Obrigada, Michele. Obrigada, Zenaide. Daco. Olha, eu tenho alunas que têm Daco e gostam da Daco, gostam da Miller, Electrolux. Ana Paula, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar uma foto amanhã e vou postar no Stories, tá bom? Aí eu posto uma... Volta aqui, gente! Gente, sabe por que acontece isso? Porque dá 1 hora de live e trava tudo e para de gravar. Olha só, que máximo isso, né? Só para atrapalhar a gente. Gente, eu acho que eu consegui gravar, salvar, tá? Amanhã eu falo para vocês se eu conseguir. Mas, ó, o que acontece também? Eu vou esperar voltar todo mundo. Gente, ó, obrigada, gente. Eu tava até agora com quase 60 pessoas que deixaram aí, que estão há 1 hora me assistindo, gente. Isso é muito bom e eu agradeço vocês demais, tá? Muito obrigada mesmo. Paula, sobre limpeza. Limpeza dentro do forno, você quer dizer, é só com um pano úmido, detergente e depois enxuga, tá? Eu não gosto de lavar muito porque enferruja, né, algumas peças e tal, e pode molhar também o queimadora, e eu não gosto, tá bom? E agora, limpeza, Oi, Jeane! Passo sim a dica do açúcar no grupo lá no Telegram. Gente, eu tenho um grupo no Telegram que as minhas alunas me perguntam e eu respondo. Fica tranquila, amor, eu passo lá pra você, tá? Ó... Ei, Cíntia, minha irmã, gente, cozinha tão maravilhosamente bem. Tá lá em Ribeirão com a filha dela. Hein, olha só. Assim, ó, a vantagem do forno a gás, eu vou falar aqui pra vocês a quantidade que eu uso de gás, né? Fazendo bolos, terça, quarta, quinta e sexta, durante 4 horas, com ele assim, ligado, assando o bolo. Eu demoro aí uns 3 meses para trocar a minha botija de gás. E uma dica muito legal, tá? É ter outra botija de gás sobressalente, gente, porque acabou, aqui acontece assim, ó. Quando eu vejo que tá dando tempo de meu gás ficar leve, ou tá dando um tempo de acabar o meu gás, deu lá uns 2 meses e meio, eu já passo aquela botija que tá quase vazia pro meu cooktop, e já pego uma nova e coloco lá para não correr risco, gente. Porque se acabar o gás e tiver bolo lá dentro, já era. Embatumou tudo, não vai assar e você vai perder receita. E isso só acontece quando você tá assando o bolo, obviamente, né? E geralmente, minha filha, é lei de Murphy. Isso acontece quando você tem mais encomenda para fazer, quando você tá mais desesperado se descabelando, tá? Então, é caro? Mas ó... tem esses depósitos de gás que eles vendem a botija vazia mais barato, tá? Então, assim, fica de olho, tá bom? Que às vezes aparece lá, tá? Que mais, gente? Gente, olha uma pergunta super legal aqui que me mandaram. Fernanda, eu uso forno elétrico e eu nunca sei em que função eu uso. Se eu ligo de cima, se eu ligo de baixo, se eu ligo os dois. A orientação é a seguinte... Se tem os dois, potência, né, potência baixa e ligar as 2 resistências, tá? Para que o seu bolo asse uniformemente. Lembrando que na maioria dos fornos que não tem problema com resistência, gente, maioria que não tiver problema,
quando você for usar forno elétrico, use 20 graus a menos. Se na receita tá te pedindo 180, use 160, tá bom? Porque o forno elétrico geralmente ele é mais rápido e mais potente e seu bolo precisa de tempo e de delicadeza para crescer, ok? Fer, desculpa, você já falou, mas onde é melhor assar? No forno a gás? Qual a posição das grades? Ah, tá. Ó, independente de ser no forno a gás ou no forno elétrico, a grade tem que estar um pouco abaixo do meio do forno, tá? Por quê? Porque isso a forma vai ficar no centro do forno, para circular o ar uniformemente, tá bom? Eu não gosto de ligar o grill do forno, tá? Porque eu acho que resseca o bolo. É muito risco, gente. Ó, a gente que faz bolo para vender, a gente fica aqui numa correria tão insana que ao mesmo tempo que você tá ligada na sua receita, tá ligada no seu forno, acontece alguma coisa, chega pedido no WhatsApp, seu filho te chama, o telefone toca, o interfone toca, que você acaba esquecendo. Então eu não gosto de ligar grill, tá? Porque senão eu vou esquecer aquilo ali e aquilo vai ressecar meu bolo, ok? Você faz, Kate? Não entendi. Se eu faço meus alimentos no fogão também? Não entendi, tá? Priscila, faz o teste do açúcar para saber se seu forno, na temperatura mínima, que está marcando lá 200 graus, está realmente a 200 graus. Gente, ó, eu vou falar de novo do teste do açúcar, tá? Você vai ligar o seu forno. Se seu forno tem no mínimo 200 graus, liga lá a 200 graus. Se for forno normal, que tiver 180, liga a 180, tá? Geralmente, a maioria dos bolos a gente assa em 180. Você liga lá. Se for forno a gás normal, que tiver 180, liga a 180. No seu caso, Priscila, que a temperatura mínima do seu forno é 200, liga a 200, deixa pré-aquecer a 10 minutos, pega uma forma, um refratário que seja, forra com papel alumínio para não sujar, para ficar mais fácil para limpar depois, e coloca uma colher de açúcar ali dentro e coloca dentro do seu forno. Você vai contar 15 minutos no relógio, vai ficar olhando para aquele trem, tá? Se ele, deu 15 minutos, o que aconteceu? Você vai olhar lá. O que aconteceu em 15 minutos? Ele derreteu e ficou translúcido, ou seja, transparente? Ok. Então, quer dizer que seu forno não está a 200 graus, mas sim a 186. Derreteu e ficou caramelo, ficou marronzinho, então seu forno tá certo, a temperatura tá mais alta mesmo, tá certo, tá 200 graus, tá? Então, para você verificar se seu forno está realmente a 200 graus, como tá marcando lá o botãozinho, se o seu açúcar derreter em 15 minutos, lá marcando 200 graus, seu forno tá 186 na realidade. Não está a 200. Fui clara? Ou não? Se eu não fui, depois você me manda um direct que eu te falo lá. Sim, ok, Kate, é isso mesmo. Como eu te falei, eu tenho um cooktop, né? Que não tem forno. Então, o meu gás eu só uso para o bolo. Então, por isso que é mais fácil para eu falar isso para vocês, né? Que o meu gás dura 3 meses, tá? Oi, Roseli, tudo bem? Eu acho que eu consegui gravar a live. Vamos ver, né, se eu conseguir salvar. Bom, eu salvei primeiro e mandei lá para os stories, tá? Gente, ai, olha, super dica! Ai, eu tô com 61 pessoas me assistindo. Ó, eu preciso contar essa história para vocês, tá? Presta atenção nisso aqui. Quem tem problema, olha a empolgação da pessoa. Quem tem problema com forno lento, Fernanda, meu bolo demora 1h10 para assar, 1 hora para assar, eu tô achando que isso tá demorando demais, eu não consigo, a minha produção, eu não consigo ter uma produção alta com isso, porque demora demais para assar, não sei o que, demora uma vida para assar um bolo, o que eu faço? Gente,
faz uma semana e meia, eu estava em contato com uma aluna, que uma aluna me ligava desesperada: Fernanda, o que está acontecendo? Meus bolos davam certo, agora não dão. As suas receitas estão ficando douradas do lado, mas sempre fica uma melequinha em cima, né? Fica melecadinha a massa em cima. Nossa, olha, essa aluna, gente, coitada dela. E ela quase chorava, ela já até falou: gente, isso é mal olhado. Gente, eu tô com um problema, eu acho que o problema sou eu, meu problema psicológico, não sei o quê. E ela nessa sangria desatada, e eu aqui também, né? Super preocupada, porque onde já se viu minhas receitas não darem certo? Se a maioria, todas as alunas falam que dá certo, não é verdade? Então eu ficava assim, agoniadinha da Silva aqui. E aí a gente começou a conversar sobre forno, e eu falei: não, sobe a grade, desce a grade, aumenta a temperatura, diminui a temperatura, e nada, e bolo derramando, e bolo solando, e bolo murchando, maior desespero. Por fim, eu falei: Eliane, faz o seguinte, chama um técnico e faz uma manutenção nesse seu forno aí, porque esses queimadores devem estar entupidos. Perguntei se era novo o fogão, ela falou que era bem antigo. Eu falei: então chama aí um técnico para ele fazer uma manutenção nesse seu forno, porque o problema está no forno. E a gente ia fazendo junto, ela ia me falando: não, eu fiz isso e aquilo e tal, e tava tudo certinho, gente. E aí que veio um abençoado, porque esse cara é abençoado, gente, é abençoado esse homem. E falou o seguinte: beleza, esse seu registro aqui tá bem velhinho. O seu registro é um registro comum que vem, né, que geralmente a gente compra em todos os lugares, tem esse registro, que a vazão de gás dele é 1 kg por hora. O que a gente pode fazer isso aqui agora para acelerar o seu forno? Gente, ai, que massa! O que a gente pode fazer agora para acelerar o seu forno? Eu vou trocar o seu registro de 1 kg por hora para um registro de 5 kg por hora. Eu não vou trocar por um de 2 kg, porque não vai alterar muita coisa. Então, vamos colocar um de 5. Gente, essa mulher me ligou: Fernanda, socorro, que esse trem tá bom demais. Que, olha, eu demorava para assar 1h10 um bolo de iogurte, que é super leve, que é super rápido para assar. E, de repente, eu tô assando bolo em 20, 30 minutos, dependendo do bolo. Gente, isso aqui não é uma descoberta? Se alguém sabia disso aí, me fala um oi, pelo amor de Deus, porque eu ia morrer sem saber disso aqui. E assim, feito isso, eu imediatamente liguei pro top das galáxias do meu conhecido aqui, que se chama Jackson. Ele é um eletricista super estudado, assim, ele trabalhava numa multinacional, fez vários cursos. Ele entende pra caramba dessa parte elétrica, de encanamento de gás, sabe? Ele trabalhava numa multinacional. E ele falou, e eu perguntei pra ele: Jackson, olha aí, Jackson, eu falei que ia falar de você. Jackson, eu não vou botar fogo na casa do povo, não, pelo amor de Deus. Ele falou assim: Fernanda, fica tranquila, não vai botar fogo na casa de ninguém, porque eu precisava ter essa certeza antes de falar pra vocês, né, gente? E aí, eu não vai botar fogo na casa de ninguém. A única coisa ele só vai aumentar a vazão do gás. Ele não vai aumentar a pressão, entendeu? Porque pressão que é perigoso, né? Porque os fornos industriais, aqueles trem, tudo, é que tem pressão, alta pressão, né? Fogão, aquela chamona e tudo. Então, esse registro num fogão comum não vai aumentar a pressão, vai aumentar a vazão. Cíntia, garota, não vai aumentar o consumo de gás. Por quê? Porque ele vai diminuir o tempo de forno. Olha que maravilha, gente. Aí é o seguinte, só que o que acontece? Tem que ser feito por um técnico, tá? Esse técnico, ele trocou esse registro
dessa aluna de 1 quilo por hora por um registro de 5 quilogramas por hora. E aí ele teve que voltar lá no dia seguinte para dar uma regulada, tá? Na vazão dele, ok? Então você tem que ter esse conhecimento aí com o técnico e ir testando. Trocou o registro, ele vai lá, você faz um bolo, vê se queimou ou se derramou, se tá muito, né, muito rápido, for muito quente. Aí você pede para ele voltar, para ele regular, que ele conhece isso, ele dá um jeito, tá, gente? Chama o técnico, gente, pelo amor de Deus, tá? E assim, ó, valores. Hoje eu andei dando umas apuradas aí, e assim, ó, o registro de 1 quilograma por hora, que é o que a gente usa normalmente, 20 e poucos reais, no máximo 30, tá? Um registro de 2 quilogramas por hora, que é um pouquinho mais, 40 e poucos reais. E esse de 5 quilogramas por hora ficou para minha aluna, né? O rapaz, como é conhecido da família lá, só cobrou o registro, tá? Ficou 100 reais, ok? Não é qualquer loja que tem isso, então geralmente vocês vão achar isso em lojas especializadas dessas peças, né? Essas coisas pequenas aí, tá bom? E aí, olha aí, gente, Litessarolo, é a Eliane, gente. Aí, Eliane, estão pedindo a foto do seu registro, você tira e manda pra mim, viu? E ó, mais uma vez eu falo, gente, eu aprendo todos os dias com as minhas alunas, tá? Não sou só eu que ensino, não, porque isso aí nós aprendemos juntas. E muito obrigada, Eliane, porque olha só, nós estamos falando aqui ao vivo agora para 70 pessoas, mas a gente não tem ideia da quantidade de pessoas que vão ter acesso a esse vídeo, porque eu vou tentar, né, deixar lá no YouTube, tá bom? Então, muito obrigada, viu, Eliane, mais uma vez, por a gente ter aprendido isso aí juntas. Muito legal mesmo, tá, gente? Então, a dica top das galáxias de hoje, que ao meu ver foi a minha descoberta do ano até agora, foi essa do registro. É um registro, gente, que coloca na botija. Não tem aquele registro que você rosqueia, coloca na botija? É esse registro, aquele redondinho, tá? Em vez de ser 1 quilo por 1 quilo por hora, são 5 quilogramas por hora, né? Então, é isso aí. Mais perguntas, gente? Alguém quer falar comigo ou eu falei de tudo? Gente, eu quase esqueci da dica top. Ó, então é isso aí. Me mandem direct, gente. Se vocês tiverem dúvidas, me mandem direct. Que é assim que eu puder, eu respondo, e eu respondo mesmo, tá? Porque se vocês estão mandando, é porque vocês estão precisando. Ah lá, meu irmão comprou um forno de pedra, ele é ruim? Josiane, Josi, eu nunca fiz bolo em forno de pedra, eu só assei pizza em forno de pedra e fica o máximo. Eu acho que o forno de pedra, ele é mais difícil da gente conseguir regular essa temperatura aí, não é não? Não conheço, Josiane, se você quiser mandar uma foto pelo direct, tá, gente, eu dou minha opinião. Cíntia, eu também achava que nada ia superar o desmoldante. Ai, meu Deus. Oi, Fer, gás natural? Não sei te falar, Fer. Infelizmente, não sei te falar, tá? Só gás mesmo, gás de botija. Ó, tem a Leila falando que tem um forno de pedra. Então, vocês aí, ó, se comuniquem, tá? Gente, é isso. Alguém quer falar comigo ao vivo? Levanta a mão. Mais alguma pergunta ou não? Hoje eu nem chamei ninguém ao vivo, né? Olha lá, ó. Lucileide. Forno de pedra é muito bom. Eu só assei pizza até hoje no forno de pedra, tá, gente? Não assei bolo, não. Fabi, beijo pra vocês. Então, Ana Paula, no meu Insta tem a receita lá do desmoldante. Vai lá.
Ei, Michele, forno de pedra? Não sabia, que legal. Depois a gente conversa sobre isso, hein? Vilma, me manda. O Telegram é um grupo que eu criei para as alunas, tá? Mas é mais fácil de você falar comigo no Insta mesmo, pelo direct, tá bom? Obrigada, Paula. Ó, gente, beijo para vocês. Deixa eu ver aqui. Dúvida de receita, Denise? É dúvida mesmo? Olha lá, a Michele vai me mandar foto. Depois a gente conversa sobre esse forno, hein, Michele? Quero saber. Hein, peraí, gente. Ó, eu aqui. Ó, eu vou fazer outra live, tá? Na terça-feira que vem, nesse mesmo horário. E se vocês tiverem mais dúvidas, mandem pra mim. Qualquer assunto, tá? Qualquer coisa. E aí a gente faz uma live aí, eu preparo um material bem legal para vocês, tá? E quanto a receitas, por enquanto eu tenho previsão para postar só algumas, mas assim, não é fácil, demanda tempo, demanda gravação, e eu tô me dedicando às minhas alunas, que eu tô ainda gravando módulo pro curso, para as duas turmas. Então, assim, pra mim tá muito difícil, tá, gente? Dar receitas, ok? Eu vou tentar colocar no YouTube sim, Paula. Tá bom? Gente, obrigada. E